Muito boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Vão chegando por aí, muito boa noite! Como é que vocês estão? Vão chegando por aí que eu vou pegar aqui só minha água. Vão chegando por aí, vão chegando por aí. Vão chegando por aí. Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo certo, galera? Estão me escutando bem? Me digam aí se estão me ouvindo bem. Eu quero saber se estão me ouvindo bem, tá? Então comenta aí se estão me ouvindo bem, para poder a gente começar esse momento lindo e maravilhoso. Boa noite aí para minha amiga Maria Samires. Boa noite, Maria Samires. Como é que você tá? Muito boa noite. Boa noite para Maria Eduarda, que não perde uma. Reta final, mano. Reta final. Hoje é a nossa última aula, tá? De conteúdos, com questões, é claro, mas a partir da próxima live, só questão. A gente vai agora responder questões a partir da próxima live, tá? Quem está comigo aí desde o começo, eu dei todos os conteúdos que vocês têm, que precisam saber para a prova, e a gente vai trabalhar só questão a partir da próxima... Gaguejei. A partir da próxima live, beleza? Boa noite aí para Stephanie, do Rio de Janeiro. Um abraço, amiga. Seja bem-vinda. Maria, todas as lives ficam salvas, tá? Gabi já chegou aqui dizendo que ficam salvas. Muito obrigado, Gabi. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Kelly, que também me acompanha aí. Muito boa noite, Kelly, seja bem-vinda. Boa noite aí, Alana, do Rio Grande do Norte. É sua primeira vez por aqui, Alana? Comenta aí, tá? Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Tudo certo, cansada, mas tudo certo. Esse cansaço, ele sempre bate no final do ano, tá? Ele bate e o Enem vai ter isso, né? Porque quando a prova ela acontece em novembro, nessa mesma época do ano, você já passou pela prova do Enem, tá curtindo já teu final de ano, e esse ano não, esse ano tu vai virar o ano meio que preocupado com a prova que vai acontecer após algumas semanas. Então, a dica que eu dou para vocês, muita gente me pergunta, Patrick, nessa reta final, como é que eu devo agir? Galera, se estressar menos. Não se estressa. Não pega para você essa energia do estresse. Pega para você a energia da motivação, a energia do entusiasmo, a energia do eu vou conseguir, a energia do eu tô dando o melhor de mim. É esse tipo de energia que vocês têm que assimilar, mano. Tem que pensar. Eu sei que Patrick é aquele professor que palestra. Eu palestro mesmo, eu falo mesmo, porque muitas vezes, antes de iniciar uma aula, até mesmo tem um monte de professor aí que já começa a aula falando. Não, homem, vamos manter a calma, galera. Não tá aqui? Não vai aprender? Tem aqui quase 20 pessoas aqui comigo. Então, tu não parou para poder me escutar? Então, mano, imerge nesse momento aqui, tá? Se dedica. Por isso que eu falo que tem muito estudante que estuda errado, justamente porque acha que o que importa é quantidade, quando, na verdade, o que importa é qualidade. Você pode estudar 1 hora por dia. Mano, se tu estudou essa 1 hora por dia e valeu a pena, já era. Ah, Patrick, então quer dizer então que se eu tivesse me preparando, estudando 1 hora por dia, era suficiente? Provavelmente sim, tá? Se engane não, tá? Depende muito do como você se dedica a essa 1 hora de estudos. Então, o segredo do campeão não está em treinar 24 horas. Está em treinar da forma correta. Quem está aqui comigo desde o começo, tá ligado que a minha pegada é essa. É uma pegada bem... Mano, é isso que você tem que saber. Mantenha a calma, crie essa energia. E quando tiver na prova mesmo, eu vou estar explicando para vocês isso no dia. Mano, a prova é sua inimiga.
Então não é para ir para a prova feliz, não. Você não queria estar aqui. Podia ser eu, podia ser Jubilu, podia ser Kennedy, podia ser Samuel Cunha, podia ser Rogério, podia ser Rafaela, podia ser o ProEnem, podia ser o Descomplica, não interessa a plataforma. Você não queria estar aqui. Ninguém quer estar aqui. Você está aqui porque você precisa. As pessoas assistem a aula porque precisa. Então, até a abordagem de você assistir uma aula tem que ser dessa forma. Porra, eu não queria estar aqui, não. Mas eu estou aqui, então eu vou fazer acontecer. É assim que você deve pensar. Quando você romantiza demais as coisas, você acaba tendo expectativas que não vão ser supridas. Então, mano, o sentimento é um sentimento de tranquilidade, mas também de raiva, tá ligado? Essa raivazinha que dá, mano, não queria estar aqui, eu vou aprender esse negócio aqui, eu vou chegar no dia da prova e vou colocar para arregaçar. É isso. A prova é sua inimiga, tá? A prova é sua inimiga e ela quer destruir com você, ela quer acabar com teus sonhos. E no dia da prova tu vai chegar lá e tu vai botar para ver o outro lado, mano, porque tu vai ser melhor do que ela. É assim que vocês têm que pensar, beleza? A Alana comentou que não, ainda bem, né? Várias vezes aqui. Boa noite, Wélida. Como é que você tá? Um abraço. Tauan, boa noite, Tauan. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouco aí sobre evolução, tá? Que é um conteúdo aí muito, mas muito cogitado a cair. E claro, pode cair tudo, inclusive nada. Isso é um fato, tá? Pode cair tudo, inclusive nada. Como eu falei já em genética, como eu já falei em citologia, em bioquímica, são assuntos muito complexos, muito gigantes, então jamais uma prova vai cair tudo que está ali. Não é assim que funciona. A prova do Enem podia ser só de bioquímica e 15 questões não seria o suficiente para cobrar tudo que existe de bioquímica. E a mesma coisa vale para tudo. Então, nós, na condição de professores, analisamos a banca, o banco de questões, que no caso são as provas dos anos anteriores que já caíram, e a gente tenta traçar perspectivas do que pode cair a partir do que já caiu. Alguns estudantes caem naquela de achar que a prova do Enem é uma prova atualizada do ano que caiu, do ano da prova. Mas muitas vezes não. Muitas vezes você vai para a prova e cai uma questão hiper mega tradicional, que não tem relação nenhuma com eventos que estão acontecendo no momento, tá? Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Então, o que foi que eu selecionei para poder falar com vocês acerca de evolução? Eu separei 4 pautas que eu considero que são 4 pautas que você poderá encontrar na sua prova. Teorias, evidências evolutivas, especiação e tipos de seleção natural. Esses 4 temas são temas que eu considero que você pode encontrar na sua prova. Eu coloquei outro conteúdo que não está aqui nessa listinha, mas está aqui no meu material, como uma espécie de acréscimo, não dizendo que ele pode cair, mas é um acréscimo de uma outra coisa que eu quero que vocês saibam, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que evolução não é um adjetivo, tá? Vamos citar aqui o caso aqui. Minha amiga comentou, cadê o flamenguista mais adorado desse canal? Rafael não vai estar aqui hoje porque é evolução, então é uma área mais da biologia propriamente dita, então eu dei folga para ele. Mas nas questões aí que envolvem fisiologia humana, bioquímica, embriologia, histologia, essas outras coisas eu trago ele, tá? Então, quando se fala em evolução, as pessoas pensam logo na questão de religião, de macaco, disso, daquilo, e acabam perdendo tempo demais com essas coisas que nem isso cai na prova, tá ligado? A gente tem que ter em mente que o processo evolutivo, ele é comprovado cientificamente, ele aconteceu, e o que vai perguntar na prova não é se não, ou se sim ou se não aconteceu. O que vai cair na prova já são coisas ligadas diretamente à evolução.
Então, evolução não é um adjetivo. Então, vou pegar aqui minha amiga Isabela Rodrigues como exemplo, tá, Isabela? Eu vou usar você como exemplo. Eu olho para Isabelle e digo, Isabelle é evoluída. Aí eu olho para o Hélida e digo, o Hélida é evoluída. Ou o Hélida é mais evoluída do que Isabelle. Peraí, Isabelle é menos evoluída do que o Hélida? O Hélida é mais evoluída do que Isabelle? Como assim? Essas falácias que foram criadas, que um organismo é mais evoluído do que o outro, isso não é assim, entende? Não é questão de mais evoluído e menos evoluído. É questão de mais adaptado e menos adaptado. Evolução não é sinônimo de adaptação. Mas o que seria evolução? Evolução são mudanças que acontecem com os seres vivos que fazem com que eles sejam adaptados ou não, tá? Eu posso muito bem aqui olhar para a Alana e dizer assim, olha, a Alana, ela consegue viver em ambientes extremamente quentes. E eu posso olhar para Tauan e dizer, Tauan vive em ambientes extremamente frios. E aí? Quem é mais evoluído? Não existe isso. A Lana tem um tipo de adaptação. Tauan tem outro tipo de adaptação. E tá tudo bem. Agora, se eu pegasse aqui o Hélida. Olha, o Hélida consegue viver no lugar que é quente e no lugar que é frio. Então, pegando esses três seres vivos, pegando a Lana, pegando o Hélida e pegando Tauan. Dos três, qual é o mais adaptado? Claro que o mais adaptado seria o Hélida, porque o Hélida consegue viver no lugar quente e no lugar frio. E a evolução, ela trata justamente disso, das adaptações que os seres vivos sofreram com o passar do tempo. E a gente percebe que características que surgiram foram determinantes para poder o indivíduo ser adaptado a um determinado tipo de ambiente. Se tal espécie não vive mais hoje, provavelmente é porque ela perdeu a adaptação. Ela era adaptada, aconteceu alguma coisa com o ambiente e ela não tinha características adaptativas para poder viver naquele ambiente. Então, quem foi que viveu? A espécie mais adaptada. Pronto, é só isso. O que é evolução? É a explicação que condiz quem é adaptado e quem não é adaptado. Morreu o assunto. Esse lance de ficar falando de Darwin, de Lamarck, de Bererê, Barará, Bororô, as pessoas se detêm muito a isso e acabam perdendo questões porque a questão não vai falar exatamente disso. A questão vai falar de situações que você tem que compreender quem é mais adaptado ou quem é menos adaptado. É claro que eu estou aqui simplificando as coisas, mas para poder descrever uma adaptação de uma espécie é muito mais complexo do que vocês possam imaginar. Então, evolução é uma temática nova, tá? Não é tão antiga assim. Darwin, que foi o cara que, de fato, ele estudou. Eu vou contar aqui para vocês uma coisa interessante. Olha só, gente, tenham calma. Vocês estão com pressa? Eu não estou com pressa, não. Então vamos ter calma. Olha só. Olha como tudo que acontece nesse planeta é surpreendente. Darwin é o pai da evolução. Existe a biologia antes de Darwin e depois de Darwin. Nada em biologia faz sentido a não ser pela luz da evolução. Darwin. Darwin não se formou na USP. Darwin não é da NASA. Darwin não se formou em Oxford. Darwin não se formou em Harvard. Quem era Darwin? Uma pessoa igual a mim, igual a você. Um colecionador. Darwin viajou o mundo
colecionou diversas espécies e simplesmente fez uma descoberta. Darwin descobriu que existe uma grande variabilidade de espécies. Olha, aqui no Ceará tem uma espécie. Olha, aqui no Rio de Janeiro tem uma espécie que não tem no Ceará. E se eu olhar bem aqui o corpo dessa espécie, ela é adaptada ao Rio de Janeiro, não adaptada ao Ceará. Meu amigo aqui comentou o nome, né? Sou xerófito. Pronto, sou xerófito nordestino raiz. Sou xerófito. O que é uma planta xerófita? É uma planta adaptada a ambientes com pouca água. Você não vai encontrar um cacto, por exemplo, no Pantanal, que tem muita água. Você não vai encontrar um cacto, por exemplo, no Pampa. Você vai encontrar cactos aonde? Na Caatinga, que é um bioma que tem escassez de água. As raízes das plantas são grandes para poder atingir o lençol freático e conseguir sobreviver. Isso é evolução. Então, Darwin descobriu isso, aí vem um monte de gente querer aí, tá ligado? Complicar as coisas. Então, Darwin descobriu isso quando fez sua viagem. E olha que interessante, Darwin não era formado em nada e é o pai da evolução. E Mendel, que viveu na mesma época que Darwin, morreu um pouco antes dele, mas viveu na mesma época que ele, Mendel é o pai da genética. E o que Mendel era? Mendel era um padre, digamos assim, era um frei, um monge, né? Vocês percebem isso? Olha que interessante. Darwin era ateu, digamos assim, ateu, mas a sua teoria em si não tem relação com isso, não. Ele descobriu isso por ciência. Darwin era ateu. Mendel era cristão, né? Igrejas e tudo mais. E ambos viveram no mesmo tempo e fizeram descobertas que mudou o mundo da ciência. E os dois não eram formados em biologia. Simplesmente observando, simplesmente analisando, e Darwin descobriu o princípio da adaptação e Mendel explicou o surgimento da variabilidade. O que foi que Darwin não explicou em suas teorias? Darwin não conseguiu explicar em suas teorias o porquê que as espécies são diferentes, o porquê que elas são adaptadas, o que tornou elas adaptadas. Hoje nós sabemos que o que torna uma espécie adaptada são as características que ela possui. E essas características são genéticas. E quem foi que descobriu isso? Mendel. Então, gente, eu sou apaixonado pela biologia e pela história da biologia. Então, Darwin, ele era um cara que, como aqui a aula não é de genética, né, de evolução, então Darwin é um cara que foi muito à frente do seu tempo e fez uma descoberta que eu vou falar para vocês, né? A Lana comenta, ambos fizeram uma grande diferença para a ciência. Com certeza, Darwin e Mendel, duas grandes celebridades para o mundo da ciência, e ainda hoje são os pais, né? Porque foram eles que descobriram coisas que são fundamentais aqui para entender o funcionamento da vida, tá? Então, de olho aqui para o slide, eu coloquei aqui essa imagem logo de cara. Eu coloquei Lamarck e coloquei Darwin. Eu não vou aqui fazer contexto do que Darwin, como Darwin descobriu as coisas, e nem Lamarck. Eu já vou citar aqui um fato do que você precisa saber. Olha só, antes de Darwin formular suas teorias, Lamarck, que foi um francês, ele também formulou as deles, para poder tentar entender como acontece, como as espécies, elas ficam adaptadas ao ambiente, tá? Até esse nome evolução, para quem não sabe, não foi um nome que foi usado, não é um nome que foi utilizado por Darwin nem Lamarck, não, tá?
Evolução foi um nome aí que nós criamos depois de um tempo. Porque, na verdade, Lamarck e Darwin, eles usaram o conceito de adaptação, beleza? Evolução das espécies através da adaptação. Então, cuidado com isso. Evolução das espécies através da adaptação. Então, a primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte. Para Lamarck, as espécies se transformam. Existe um transformismo gradual. Ou seja, elas vão ficando cada vez melhores. Para Lamarck. Lamarck defendia isso, que existe um gradualismo, ou seja, um transformismo, onde as espécies ficam cada vez mais evoluídas, digamos assim, adaptadas. E uma outra coisa importante, esse transformismo, ele é intencional. É isso que eu não quero que vocês esqueçam. Lamarck defendia uma ideia de intencionalidade. Por exemplo, a minha amiga aqui, a Lana, que comentou. A Lana, ela não consegue enxergar bem no claro. E para poder enxergar bem no claro, a Lana colocou óculos escuro e se tornou adaptada a ficar vivendo em lugares muito claros, uma vez que o óculos escuro aqui, que ela está utilizando na foto, possibilitou que ela vivesse. Mas espera aí, vamos voltar. Tu tá dizendo que a Lana usou o óculos para alguma coisa. Ou seja, ela usou o óculos com intenção de se proteger contra a luz e conseguir sobreviver. Essa ideia de se adaptar para alguma coisa é uma ideia de Lamarck. Ok? Então, Pokémon, Digimon, que são aí desenhos das antigas. Pikachu evoluiu para Raichu. Pikachu evoluiu para lutar. Ele evoluiu para alguma coisa. Teve uma intenção por detrás daquilo. E não é assim. E Darwin descobriu que não é assim. O que Darwin descobriu? Darwin descobriu que tem a Lana, que usa óculos escuros, tem Maria, que usa óculos escuros, mas tem Kelly, que não usa óculos escuros. As três vivem no mesmo ambiente. A luz começou a ficar mais forte. Do nada, a luz começou a ficar mais forte. Como Maria Eduarda já tinha óculos. Olha para mim, caramba. Solta esse celular. Oxente, tu tá aqui comigo, tu tem que ficar olhando para mim. Então, Maria, ela já tinha óculos. A Lana já tinha óculos. Quando aconteceu a mudança do ambiente, através de uma catástrofe, por exemplo, de forma natural, a Lana e Maria já tinham óculos. Mesmo aumentando a luz, elas conseguiram sobreviver. Porém, minha amiga Kelly, que não tinha óculos, morreu. Qual é o nome disso? Seleção natural. Perceberam a diferença? Eu tenho certeza que você percebeu a diferença. No primeiro exemplo, eu citei que a evolução aconteceu para alguma coisa. No segundo exemplo, não. Que eu citei aqui o caso das meninas, eu citei que já existia essa variabilidade. Kelly, infelizmente, não foi adaptada e morreu. Quem foi que conseguiu sobreviver e gerar descendentes? Minha amiga Alana e minha amiga Maria, que já tem óculos. E todas as vezes que elas se reproduzirem, elas vão gerar indivíduos que têm óculos. Ela já tinha óculos. Então, Darwin fez essa descoberta. Então, o que é que acontece? Para Darwin, muitos nascem, mas poucos sobrevivem.
E o que acontece é uma luta pela sobrevivência. Vive aquela espécie que é mais adaptada. Vou citar aqui um exemplo aqui. A primeira pessoa que comentar aí agora alguma coisa, eu vou usar como exemplo. Então, a primeira pessoa que comentar aí alguma coisa, eu vou usar aqui como exemplo. Como um exemplo bem interessante. Quero ver. Comenta aí qualquer coisa aí que eu vou usar você como um exemplo, tá? Vou usar você como um exemplo. Olha só. Quem comentou aqui foi... Como eu já falei de Kelly, vou falar de Tauan, tá? Vamos imaginar o seguinte. Tauan é uma cobra. Ai, padrinho, me chamando de cobra. É uma cobra. Beleza. Tauan é uma cobra. Gente, tenta imaginar uma cobra há vários e vários e vários e vários anos atrás. Tauan é uma cobra. Davi é uma presa. Só que Tauan é um tipo de cobra que não mata estrangulando. É um tipo de cobra que mata com veneno. Porque qual é o papel do veneno da cobra? É evitar se esforçar. Para que ela vai correr atrás de uma presa se ela pode só inocular um veneno, a presa morre, ela vai lá e come? Só que é o seguinte, o veneno de Tauan é fraco. Chegou aqui no meu amigo Gabriel, picou ele, mas o veneno é tão fraco que Gabriel, que no caso Gabriel não morreu perto de Tauan. Gabriel morreu lá longe. Então provavelmente Tauan vai passar fome, porque o veneno dele não é potente. Então ele tem que comer alimentos bem simples, alimentos mais complexos, maiores, como por exemplo Gabriel, Tauan não consegue matar não. Ele pode até morrer, mas vai morrer tão longe que Tauan não vai se alimentar dele. Aí bora imaginar aqui Gabriela, que é uma cobra. Gabriela é uma cobra que tem um veneno extremamente potente, mano. Potente, potente, potente. Tá lá Johanna aqui, do tamanho de um camelo grande. Aí vai lá Gabriela, mano, mete só a picada 5 milímetros de veneno. Pronto, já é o suficiente para derrubar a Gabriela em 5 segundos. Aí você pega Tauan e você pega Gabriela. Quem dos dois é mais adaptado? É claro que é Gabriela, porque o veneno dela é mais potente. Gente, eu não vou mais dar exemplos, que eu tenho certeza que você entendeu. Então, para Lamarck, a evolução acontecia para uma coisa. Aí vem aqueles exemplos aí bizarro. Ai, as cobras tinham pernas, mas perderam para poder entrar dentro da terra, nadar melhor, andar mais rápido. Opa, se tem para alguma coisa, é Lamarck. Agora se vem, tinha cobras que tinham pernas, tinham cobras que não tinham pernas, por algum motivo de alimentação, algum motivo de ambiente, as cobras que tinham pernas eram caçadas por outro predador, que elas não conseguiam correr, e ele acabou comendo, e apareceu uma cobra, já tinha lá a cobra. Por que é que tem cobra com perna e cobra sem perna? É isso que eu não entendo. O porquê é que tem essas duas? A genética explica. As mutações acontecem e as mutações podem ou não ser favoráveis. Então, o princípio da variabilidade é a mutação. Então, a gente não espera o que vai acontecer caso ocorra uma mutação. Então, se existem cobras que têm pernas e cobras que não têm pernas, a origem disso não é uma adaptação. A origem disso são mutações que levaram a uma adaptação em um determinado ambiente. Então, eu tenho cobra de perna e cobra sem perna.
Para Lamarck, a cobra perdeu a perna para ficar sem a perna e poder correr mais rápido. Para Darwin, não. Tinha cobras com pernas, cobras sem perna e viveu aquela que era mais adaptada. E fim da história. Minha amiga pergunta, aí a pessoa tem mais tempo para produzir e deixar mais descendentes. Exatamente. Se eu conseguir sobreviver, eu deixo mais descendentes. Aí aqui eu vou agora, porque a minha aula é assim, gente. O importante não é a questão em si, não. É você aprender o conteúdo que você consegue resolver qualquer questão. Olha só, o que está acontecendo? A temperatura da Terra está aumentando. Aí você deve estar se perguntando assim, não, mas eu vi que vai aumentar 1 grau. O que é que muda 1 grau na tua vida? Muda nada. Toma banho, tu tem ar-condicionado. Pode dar aí, aqui na minha cidade, mano, tem dia que bate 39 graus. Mas bora imaginar que isso aumenta com o passar do tempo. A temperatura fica batendo 50 graus. Você não vai morrer. Mas a planta morre, o inseto morre, animais que não são adaptados a temperaturas elevadas morrem. Então perceba que a preocupação com o que acontece em nosso planeta é nesse sentido. É que se você chega e quebra a sinergia ambiental, compromete diretamente com as espécies que são adaptadas a viver aqui. Eu moro aqui em uma região chamada região do Cariri. Existe aqui uma ave chamada de soldadinho do Araripe. Essa ave, a fêmea dela é bem bonita, é branca, tem parece mesmo um soldadinho, tem uma plumagem vermelha e é uma espécie ameaçada de extinção. E, principalmente, os impactos ambientais comprometem a vida dessa espécie, porque essa espécie de ave, em específico, ela deposita seus ovos em lugares, em árvores que ficam próximas da água. Então, se eu chego lá e mato a árvore, destruo lá a água, essa espécie ela não está adaptada, ela não vai conseguir sobreviver de uma hora para outra, buscar ter novas características adaptativas para poder sobreviver. Ela não vai e acaba morrendo. Então, gente, evolução está em tudo. Por isso que a evolução é tão importante e cai todo ano em prova. Mas, Patrick, no meu caso, já que não consigo comer a presa por falta de força do veneno, essa espécie pode começar uma nova adaptação? Epa! Essa espécie pode começar uma nova adaptação? Pode, mas não é para finalidade de alimentação. Ao acaso. Então, é outro nome que você tem que associar a Darwin. A evolução acontece ao acaso. Bora imaginar que Tauã tá lá, tem um monte de espécie de Tauã que tem um veneno do mesmo jeito, mas um tauazinho nasceu, uma cobra tauazinho nasceu. E essa cobra ela já nasceu com um veneno mais potente. Então, ela nasceu com esse veneno mais potente, não porque estava todo mundo lá morrendo por conta que não estava conseguindo se alimentar, porque era fraco o veneno. Não. Ela apareceu ao acaso. Do mesmo jeito que apareceu um tauazinho com um veneno mais forte, poderia aparecer um tauazinho com um veneno mais fraco. Então, a evolução acontece ao acaso, tá? Então, vamos para cá. Eu já expliquei totalmente aqui essa tabela que eu coloquei para vocês através das ilustrações que eu falei aqui. Então, para Lamarck, acontecia isso. Então, Lamarck defendia duas coisas. Lamarck defendia a lei do uso e desuso, que é quanto mais eu uso, mais desenvolve, quanto menos eu uso, mais atrofia. E ele acreditava que pode acontecer a transmissão
de uma característica adaptativa. Por exemplo, esse exemplo da girafa que é citado, ele não foi citado nem por Lamarck, é um exemplo didático que eu vou usar aqui. A girafa tinha girafas com pescoço curto. Então, para poder atingir a copa das árvores, que é onde ela gosta de comer, ela começou a esticar o pescoço. E cada vez que ela esticava o pescoço, que ele conseguia ficar alongado, essa adaptação, esse pescoço que foi crescendo, podia passar para os descendentes essa característica. Então, com o tempo, cada vez mais a girafa ficou com o pescoço grande. Isso é explicado por Lamarck através do uso e desuso. Isso não acontece. Tem girafa de pescoço curto, tem girafa de pescoço longo. Viveu a girafa de pescoço longo e ponto final. Beleza? É isso que acontece. E a transmissão de características adaptativas, ou seja, se eu estou aqui, eu fiz uma tatuagem, então o meu filho vai nascer com a tatuagem. Não, não é assim. Só vai acontecer a transmissão de uma característica caso ocorra modificação do material genético. Se não tiver modificação do material genético, provavelmente não vai acontecer a transmissão, tá? Beleza? Beleza? Então, é esse o princípio que eu quero que vocês saibam, tá? Aí, como é que isso pode cair em prova? Pode cair em prova assim. Eu coloquei uma questão que sintetiza muito bem isso daqui. Eu vou querer que vocês respondam essa questão junto comigo a partir do que eu acabei de explicar para vocês, tá? O coelho evoluiu de ancestrais de orelhas curtas, que se desenvolveram gradativamente pelo esforço do animal em ouvir a chegada dos predadores. Percebem? É com vocês. Percebam aí que a mudança aconteceu para alguma coisa. Os ancestrais dos coelhos apresentam tamanhos variáveis de orelhas. O predadismo dos carnívoros selecionou aqueles de orelhas mais longas. Gente, isso está dizendo claramente o que eu acabei de falar para vocês. 3. Os coelhos de orelhas longas conseguem deixar um maior número de descendentes que os coelhos de orelhas longas conseguem deixar um maior número de descendentes que os de orelha curta. E 4. Os coelhos de orelhas longas, adquiridas pela necessidade de perceber a aproximação dos predadores, transmitem essa característica para seus descendentes. Gente, literalmente tudo que eu expliquei para vocês. Tudo. Vamos lá, sem perder tempo. Se você olhar para a opção número 1, número 1 não, né? A primeira opção, o coelho evoluiu de ancestrais comuns de orelhas curtas que se desenvolveram pelo esforço para alguma coisa. Quem é isso? Lamarck. Os ancestrais dos coelhos apresentavam tamanhos variáveis. Quem é que fala de variabilidade? Darwin. Os coelhos de orelhas longas conseguem deixar o maior número de descendentes que os de curto. Quem é que fala sobre seleção natural? Darwin. Os coelhos de orelhas longas adquiridas pela necessidade. Quem foi que eu falei que é evolução com princípio de necessidade? Lamarck. Portanto, letra C. Galera, depois dessa explicação sobre Darwin e Lamarck, para podermos irmos para a próxima temática, ficou mais claro? Vamos zelar pelo seu aprendizado? Ficou mais claro? Me diga aí se ficou mais claro. Patrick, eu nunca tinha pensado dessa forma, do jeito que tu explicou agora eu entendi. Comenta para mim isso aí, beleza?
Comenta para mim aí. Quero saber de vocês. Pronto. O que importa é que vocês entenderam. Tem que ficar claro para vocês, porque a mesma quantidade de chance que tem que cair isso que eu estou explicando, tem chance de cair o que eu vou explicar agora. Ok? Bom, eu coloquei aqui esse mapa mental e ele traz para a gente, peguei da internet, tá aí a nossa referência, Brasil Escola, e ele traz o seguinte, beleza, Lamarck, Darwin, beleza, ok. Mas, se perguntasse para mim, evidências da evolução. Olha, me evidencie que ocorreu evolução. Quais são as evidências de evolução que existem? Existem várias evidências. Aqui, eu coloquei para vocês aqui 6 evidências, mas existem mais evidências. Como, por exemplo, uma evidência muito comum são os fósseis. Quando a gente estuda os fósseis, por exemplo, nós observamos que diversos outros organismos que não seriam mais adaptados ao mundo de hoje já viveram aqui em nosso planeta. Então, os fósseis, ou melhor, é a história evolutiva do nosso planeta. As pedras são fósseis. Então, toda essa história evolutiva, ela é uma evidência de que muita coisa aconteceu em nosso planeta. Então, a primeira evidência são os fósseis, ok? Órgãos vestigiais. Uma outra evidência bem interessante. O que é um órgão vestigial? É um órgão que não tem uma função definida. No nosso corpo, por exemplo, existe uma região do intestino grosso chamado de apêndice. Esse apêndice no nosso corpo, ele não tem uma função. E por que ele está ali? Por que ele não desapareceu? Por que ele está ali? Bom, ele está ali porque esse órgão ele é compartilhado com essa estrutura, ou melhor, ela é compartilhada com diversos outros organismos. O coelho, por exemplo. O coelho, ele tem esse apêndice bem desenvolvido. E nele acontece digestão. Então, existem órgãos vestigiais que contam para a gente aí uma evidência evolutiva bem clara de órgãos que têm função em um organismo e não têm função em outro organismo. E em falar em órgãos, eu tenho os órgãos análogos e os órgãos homólogos. Patrick, eu nunca entendi esse negócio de órgão homólogo, órgão análogo. Na verdade, órgão homólogo e órgão análogo, eles são explicados de maneira contrária, porque para você poder entender órgãos homólogos e órgãos análogos, você tem que entender uma outra coisa antes. Então, tenta imaginar o seguinte, olha só. Tenta imaginar você e um outro mamífero. Você e outro mamífero. Vamos imaginar aqui você e... deixa eu ver aqui. Você e um cavalo. Se você chegar no cavalo, o cavalo tem ossos semelhantes ao seu, que fazem a mesma função. E tem a mesma origem embrionária. O osso do cavalo, aqui é um exemplo, tá? O osso do cavalo e o osso que tem dentro do meu corpo tem a mesma função e tem a mesma origem embrionária. Esse órgão nós chamamos de órgão homólogo, ou seja, órgãos, como está colocando aqui no slide, que têm estruturas com a mesma origem embrionária, que podem ou não ter a mesma função. Os órgãos homólogos, eles são diferentes, por exemplo, dos órgãos análogos, que são órgãos que obrigatoriamente têm a mesma função, mas não possuem a mesma origem embrionária. Por exemplo, se você pega, por exemplo, a asa de uma ave e a asa de um inseto, gente, a função da asa é voar.
Inseto tem asa, ave tem asa. Só que essas asas, elas não têm a mesma origem embrionária. Então, eu chamo isso daí de órgão análogo. E o que foi que levou ao aparecimento de um órgão análogo? O que levou foi o que nós chamamos de convergência adaptativa. Ou seja, duas características que se convergiram. Então, os órgãos análogos, eles são provenientes de uma convergência adaptativa. Os órgãos homólogos, que não têm a mesma função, por exemplo, se eu pego, por exemplo, dois organismos, tá, que possuem uma estrutura que tem a mesma origem embrionária, mas tem funções diferentes. Exemplo, eu não tenho nadadeira, eu tenho um braço. Mas se eu olhar para uma baleia, que é um mamífero, ela tem nadadeira. Então, peraí, se o meu braço e a nadadeira têm a mesma origem embrionária, é um órgão homólogo, mas tem função diferente. Se a função é diferente, é porque aconteceu uma divergência evolutiva. Então, eu tenho uma convergência evolutiva e eu tenho uma divergência evolutiva. Órgãos análogos são provenientes de convergência evolutiva. Órgãos homólogos com funções diferentes têm origem de convergência, divergência evolutiva. Beleza? Aí eu tenho as evidências moleculares e as evidências celulares, onde o próprio código genético é o estopim de que nós todos aqui descendemos de um ancestral comum, tá? Patrick, pode enviar esse slide no grupo? Vou enviar no grupo e vou também colocar no Google Class, viu? Vou colocar os dois, ok? Gente, vamos para cá, tá? Como é que isso pode cair em prova? Como é que isso cai, né? Como é que isso cai? Eu não decorei o que é um órgão homólogo, o que é um órgão análogo e não sei o quê, não sei o quê. Não, não é assim que cai não, mano. Cai assim. Tuberculose contra-ataca com bactéria indestrutível. O que é que nós estamos tendo hoje? A gente está tendo hoje simplesmente o surgimento de organismos cada vez mais adaptados a vacinas, adaptados a antibióticos, adaptados a tudo. Isso é uma grande preocupação para a gente, porque se aumenta a potencialidade de um fármaco, provavelmente ele pode fazer mal para a gente. Não vai conseguir matar aquele organismo, vai fazer mal para a gente. Um exemplo clássico é a intolerância, a resistência bacteriana a alguns antibióticos. Mas espera aí, foi o antibiótico que tornou a bactéria resistente ou a bactéria resistente já existia e o antibiótico matou as fracas? Exatamente. A bactéria resistente, ela apareceu lá por mutação ao acaso. E o antibiótico não previu isso. Então ficou continuando matando as bactérias que não eram resistentes, enquanto as que eram resistentes estavam cada vez mais se reproduzindo, gerando cada vez mais e mais e mais descendentes. Então perceba que o antibiótico, ele selecionou bactérias resistentes, eliminou as fracas e deixou viver as fortes. Não foi o antibiótico que modificou o DNA da bactéria. Não foi a bactéria que pensou assim, nossa, tá todo mundo morrendo, quer saber? Eu vou agora matar, eu vou agora ficar mais forte para poder não morrer com esse antibiótico. Não, não é assim. É o acaso, tá? Então, depois de ter sido quase erradicada nos países ricos e controlada no terceiro mundo, a doença volta a se espalhar sob a forma mais ameaçadora.
Tuberculose, para quem não sabe, uma doença que é prevenida com vacina, a vacina KPC, que é uma vacina que aplicou-se em você no braço, tá? Essa vacina, e você é imune à tuberculose. Mas é claro que pode acontecer alguma coisa que você venha depois a contrair essa bactéria. Ok? Então vamos lá. Essa variedade de bactérias resistente é fruto da letra A, ação mutagênica de certos antibióticos. O antibiótico está agindo na mutação da bactéria? Não, a mutação acontece ao acaso. A bactéria consegue ser adaptada a esse medicamento de forma natural. Não foi o antibiótico que mudou nada, não. Ao acaso, ela surgiu. Ok? B. Ação direta de certos antibióticos sobre o DNA bacteriano. Gente, está repetindo o que tem na letra A. C. Contínua exposição das bactérias a determinados antibióticos que induzem a resistência. Esse lance de induzir a alguma coisa é ideia de quem? De Lamarck. E a evolução ela é darwiniana, darwinista. E Darwin não diz isso. Tem bactérias resistentes e não resistentes. Viveu aquela que era mais resistente. Letra D. Seleção natural de bactérias acostumadas ao antibiótico. Espera aí, seleção natural de bactérias acostumadas ao antibiótico. Essa até que tá bonita, né? Vamos para a letra E. Seleção de linhagens de bactérias mutantes resistentes aos antibióticos. Perceba que a letra E, ela descreve ainda mais a questão do princípio da variabilidade. Então, seleção de linhagens de bactérias mutantes, ou seja, que sofreram mutação ao acaso, resistentes aos antibióticos. Portanto, a letra correta é a letra E, que traz justamente para a gente aí esse princípio de poder compreender a questão de adaptação a antibióticos. Ok? Gente, rapidão aqui. Patrick, como é que surge uma nova espécie? Uma nova espécie surge a partir de um processo chamado de especiação. Especiação é o processo de surgimento de uma espécie. Extinção é um processo de desaparecimento de uma espécie. Vou utilizar aqui essa imagem para tu poder visualizar como é que acontece o surgimento de uma nova espécie, tá? Como é que essa espécie pode aparecer, por exemplo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, indo aqui da direita da esquerda para a direita. Eu tenho uma principal causa que leva a um processo de surgimento de uma espécie, que é o isolamento geográfico. Isolamento geográfico, como o próprio nome diz, isolamento de terra, é quando aqui eu tenho aqui duas espécies de abelhas, tá? Todas são amarelas. E o que aconteceu? Um isolamento geográfico. Elas se separaram. Esse isolamento aqui, ele pode ter ocorrido ou porque um rio começou a passar aqui, ou porque aconteceu uma catástrofe, que esse ambiente e esse daqui se separaram totalmente, que é o que foi o que aconteceu aqui na Terra com a Pangeia. Então, tem o isolamento geográfico. Após acontecer o isolamento geográfico, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer de forma ao acaso? A mutação e a seleção natural. Então, o tempo vai passando e mutações vão acontecendo ao longo do corpo desse animal, seleção natural, vai vivendo mais adaptado. Então, vamos colocar aí, depois de milhares de anos, centenas de anos, o que foi que aconteceu? Um isolamento reprodutivo. Ou seja, a espécie que tem o mesmo ancestral comum, elas são diferentes. Uma está amarelinha, a outra está vermelha.
E qual é a consequência final de um processo de especiação? O isolamento reprodutivo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que elas não conseguem mais se reproduzir entre si, tá? Não conseguem se reproduzir entre si. Se você pega, por exemplo, vou pegar aqui, um cachorro e um lobo. Se colocar um lobo na frente de um cachorro, ele faz comer o cachorro. Ele mata o cachorro, ou o cachorro mata o lobo. São animais de espécies diferentes. Eles não se reproduzem mais entre si. Lobo é um tipo de espécie, cachorro é outro tipo de espécie. Agora, pode acontecer situações que são bem interessantes. Essa daqui vai ser para Kelly. O que é que Kelly deve estar pensando? Patrick, mas isso aí é mentira. Porque aqui onde eu moro, o cavalo, ele é marido da égua. Então, se o cavalo cruza com a égua, ou vai nascer um cavalo, se for macho, ou vai nascer uma égua, se for fêmea. E tem o jumento. Jumento é o macho, a jumenta é a fêmea. Se acontecer o cruzamento, se for macho é jumento, se for fêmea é jumenta. Agora, Kelly disse o seguinte, aqui é por telepatia. Kelly pensou assim, não, mas eu já vi um jumento copulando com uma égua. Jumento com égua. O que é que vai nascer? Primeira coisa, o que está acontecendo aí? Ocorreu aí um isolamento reprodutivo. Eles são isolados de forma reprodutiva. Porém, o nome desse isolamento reprodutivo é o que nós chamamos de isolamento reprodutivo pós-zigótico. O que isso quer dizer? Que acontece a cópula, mas o indivíduo que nasce, ele é infértil. Como, por exemplo, o fruto do cruzamento do jumento com a égua é o burro. E o burro é um animal infértil. O burro é um animal infértil. Ah, mas eu já vi aí que tem um burro que é fértil. Não, esses são casos de mutações esporádicas. Que hoje, pelo menos os burros que nós temos hoje, são burros inférteis. Então você nunca vai ver um burro cruzando com outro e gerar descendentes. Isso não vai acontecer. Porque aconteceu um isolamento reprodutivo pós-zigótico. Se você pega, por exemplo, planta. A planta, ela tem tempo de reprodução. Quando uma planta atinge o processo de especiação, por exemplo, tem o isolamento reprodutivo pré-zigótico. O que é pré-zigótico? É que nem chega a acontecer a cópula. A cópula nem acontece. Por que não acontece? Por algum fator. Como, por exemplo, aqui no caso da planta, um fator temporal. Se fosse um animal, por exemplo, poderia ser um fator comportamental. O comportamento do animal fez com que eles não se reproduzissem mais. Pode haver também um isolamento reprodutivo anatômico. O corpo do animal macho é muito grande em comparação ao corpo da fêmea. E ambos são de espécies diferentes. Então percebam que, para acontecer um processo de especiação, anote essa sequência: isolamento geográfico, mutação, seleção e isolamento reprodutivo. Mas eu vou deixar aqui Kelly ainda aqui, porque Kelly está na dúvida ainda. Então, tu está dizendo para mim, Patrick, que só vai surgir uma espécie se tiver um isolamento de terra geográfico, separou assim? Não. Não. Pode surgir uma nova espécie, mesmo não acontecendo um isolamento geográfico. Para isso, nós temos diferentes formas de especiação. Aí eu quero que vocês olhem para cá, para essa imagem. O que você percebe aqui na especiação alopátrica e peripátrica? Se você parar para observar a imagem, existe o isolamento geográfico. Eles foram isolados.
Então, se te perguntar na prova quais são os dois tipos de processo de especiação que ocorrem por meio de isolamento geográfico, alopátrico e peripátrico. Alo vem de lado, sepapátrio vem de lugar. Então, separados de lugar. Peri vem de periferia, pátrico vem de lugar, terra, né? Então, olha só, o isolamento não aconteceu no meio, aconteceu na periferia, na pontinha. E vai, a partir daí, acontecer o que eu acabei de explicar. Agora, tem tipo de especiação que não acontece isolamento geográfico. Simplesmente, por algum fator ao acaso, faz com que surja uma nova espécie. Aí aqui eu tenho, olha só, eu tenho aqui parapátrica. Parapátrica é quando as espécies, elas naturalmente sofrem um processo de mutação, mesmo vivendo no mesmo lugar. Está todo mundo lá vivendo no mesmo lugar. Aqui eu poderia citar o caso das bactérias. Vivem no mesmo lugar e, de repente, uma sofreu mutação ao acaso e começou a gerar outras bactérias com a mesma característica. Então, perceba que não aconteceu um isolamento geográfico. A simpátrica é quando a espécie simplesmente para de cruzar. Ela deixa de cruzar com a mesma espécie e começa a cruzar com outra espécie, gerando novos tipos de indivíduo. Isso também vai levar a um processo de especiação. Então, eu tenho especiação alopátrica, especiação peripátrica, especiação parapátrica, especiação simpátrica. Gente, essas são as minhas apostas de evolução para a prova do Enem 2020, tá? Essas são as minhas apostas. Eu abro aqui agora para tirar para vocês alguma dúvida que tenha ficado, tá, sobre o assunto. O nosso foco aqui não é quantidade, é qualidade. Expliquei 4 coisas que eu considero que vai estar na tua prova. Não adianta aqui falar sobre dinossauros, sobre ET e tal, que, na minha opinião, não vai cair. Se você está aqui é porque você confia no meu trabalho. Então, mano, confia no que eu estou dizendo, tá? E aí? Gostaram? Estão com alguma dúvida? Manda a dúvida aí, tá? Manda a dúvida aí. E o cabelo tá crescendo, tá partindo sozinho, mano. Cabelo ruim, partindo sozinho. Meu Deus do céu, mano. Ai. Me digam aí se entenderam, se ficaram na dúvida com relação a alguma coisa. Beleza? Minutinhos finais aí para vocês, tá? Minutinhos finais para vocês. Muito obrigado aí a Maria Eduarda, que tá elogiando a aula. Muito obrigado, viu? Pedro, especiação. Pedro, isolamento geográfico, seleção natural, mutação e isolamento reprodutivo, tá? Quem quiser ter acesso ao slide, eu vou estar mandando lá no grupo, tá? No Google Classroom e também vou estar mandando no Google Classroom e também vou estar disponibilizando no grupo da gente do WhatsApp, tá? Confiamos cegamente em você, Patrick. Gente, meu foco aqui é só te ajudar e eu queria só dizer para vocês que eu desejo que vocês tenham uma excelente continuação de semana. A gente está se encaminhando para a penúltima semana do ano, galera. Penúltima semana do ano, tá? E, nossa, mano, muita coisa aconteceu esse ano, mas você sobreviveu. Então, sempre seja grato à sua vida. Patrick, você crê na evolução? Creio. E eu creio ainda mais que todos os dias estamos evoluindo. Então, evolua também como pessoa, tá? Pregue o amor, pregue a paz, pregue o bem. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. Mano, vamos fazer a seleção natural para eliminar o ódio desse planeta, mano. Que é isso que está precisando, eliminar o ódio e o amor ser o mais adaptado a viver aqui nesse planeta, tá? Era isso que eu queria contar para vocês. Quem me segue no Instagram, muito obrigado. Quem está aqui na página comigo, no meu canal, muito obrigado. Não esquece de deixar o teu like, tá? O teu like é importante para poder mais pessoas conhecerem meu trabalho. Gente, eu fico por aqui. Um forte abraço
E a partir da próxima live, mano, vamos embora responder questão. Tem um link? Tem sim, viu, Alana? O link do grupo e do Google Classroom tá aqui, tá? Eu vou estar mandando amanhã de manhãzinha o slide da aula de hoje e também lá no Google Classroom, tá? Gente, um beijo e a gente se vê na próxima aula.